abecedário. Notas de escutas construídas na sala de aula da URGS. Tá acontecendo aqui. Eu também pensei em muitas palavras, muitas, mas as que eu escolhi para falar eu escolhi duas. Primeiro, a autonomia, que foi muito abordada pela Amy Pickler, né, depois de ler aquele livro. Então, eu não lembro essa palavra. Na questão dos movimentos livres dos bebês, da não necessidade de haver a intervenção direta do adulto para que o bebê possa se desenvolver, não a necessidade de fazer exercícios de estimulação, enfim, que cada criança tem o seu ritmo. E também a gente via as minhas anotações das aulas sobre isso e comentamos que atividades livres, que a autonomia são atividades livres e espontâneas, né, realizadas pela criança. Então, o que a criança faz com autonomia é aquilo que ela deseja fazer, né, não algo que é estabelecido por outra pessoa. Quando eu pensei em uma palavra, a primeira palavra que me veio na cabeça foi apropriar-se. Daí eu lembrei, fiz relação com as aulas que eu tive com a professora Maria Cristina Bortolini, a Pitt, que ela critica um pouco isso de a gente entrar em sala de aula e pegar o tema que a gente vai trabalhar meio por cima, assim, e não se apropriar daquilo inteiramente para trabalhar, porque às vezes as crianças, elas têm dúvidas e a gente não sabe como responder, né? Não sei, é muito complexo isso de se apropriar de tudo ao mesmo tempo, né? Há também a importância de auscultar, né? Que não é só a fala, a parte verbal, mas é tu perceber os movimentos, o corpo, o que ela está tentando falar com o corpo, porque a gente é assim, né? Às vezes a gente não consegue falar, mas a gente demonstra muito com o nosso corpo, né? E a importância desse olhar calibrado para captar essas coisas. A palavra que eu escolhi é a letra B, a palavra é brinco. Ao passo, 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 ao passo. O brincar heurístico é quando a criança tem a oportunidade de explorar novas materialidades e, a partir delas, aprender a brincar de forma autônoma, sendo essencial que o professor busque qualidade nos materiais e que sejam materialidades de cunho natural. É importante que a quantidade seja adequada, no mínimo 3 objetos por crianças e 15 objetos diversificados. O tempo deve ser estipulado conforme a demanda das crianças, não mais que 1 hora por sessão. Para Sandra Richter, doutora em Educação, professora e pesquisadora do Departamento de Educação da Unisc, brincar é a experiência inaugural de saborear o mundo e experimentar-se, de aprender a criar e inventar modos de estar em linguagem, na simultaneidade que aprende a recriar-se e a reinventar-se através do exercício lúdico da liberdade de expressão. Tá. Eu pensei com a letra C, corpo, porque na educação infantil as crianças usam muito o corpo, elas precisam correr, elas precisam brincar, elas precisam abraçar, a questão do toque também. E isso é uma coisa que a gente perde com o desenvolver, com o desenrolar da nossa vida escolar, que quando a gente entra nos anos iniciais ali, cada vez mais a gente tem essa coisa de entrar, sentar na sala e ficar sentado ali o tempo inteiro, só usar o tempo do intervalo para se movimentar. E eu acho que isso é uma coisa, esse uso do corpo, assim, esse movimento do corpo é uma coisa muito bonita, assim, é uma coisa que a gente não devia perder com o passar dos anos na escola, assim, que é algo que a gente devia repensar e se inspirar um pouco na educação infantil. Era isso. E é isso. A palavra que eu escolhi foi desafio, a letra D, desafio, porque, assim, como eu citei antes, para chegar nessa palavra, o desafio para mim foi justamente como colocar o meu corpo, assim, nesse ambiente com as crianças, porque eu me identifico
me identifico muito com aquele trecho da Amy Pickler, né, que fala sobre toque, sobre as mãos, que é o primeiro contato com a criança, e da importância também do adulto quando intermedia esse toque, essa sensibilidade no contato com a criança. E eu fui desafiada nesse sentido a ir além na questão da corporidade, de dar mais liberdade aos teus movimentos e não ter vergonha de tu dançar ou te expor, porque a gente se sente às vezes muito exposto. Eu me sinto exposta, não é do meu jeito. E eu percebo assim que é bonito de ver, eu acho bonito quem faz. Só para mim é uma dificuldade. E então eu me senti desafiada nesse sentido. No abecedário eu escolho a palavra descoberta, referente a gente ter nos redescoberto, assim, como professores, frente a tudo que a gente aprendeu sobre as crianças terem seus próprios direitos, sobre as crianças precisarem, assim, conhecer os seus próprios limites, do que elas gostam de brincar, sobre elas poderem brincar sozinhas e aprender a brincar sozinhas, descobrir novas coisas através da brincadeira, de criar possibilidades para aquela brincadeira. E uma outra palavra que eu escolheria é o heurístico, porque foi muito que a gente estudou esse semestre, e é um campo de possibilidades que acaba por oportunizar essas descobertas das crianças, assim, as possibilidades de brincadeira que eles criam a partir do brincar heurístico. Todas as palavras que eu pensei, então, eu vou falar de entrar em linguagem, porque foi uma coisa que também foi muito trazida nas aulas, né, pra gente lembrar disso, pra gente ter o Agamben sempre com a gente. E eu tava pensando também em brincar, em descobrir, no brincar heurístico, em sentir, e eu acho que tudo isso entra dentro do entrar em linguagem que o Agamben traz. E que a gente, como professor em sala de aula, tem que ter essa pluralidade e ter essa ação de nos envolver com aquilo que as crianças estão fazendo, com a brincadeira, como várias vezes a gente trouxe, tá no nível delas, elas estão no chão, estão sentadas no chão, deitadas, então a gente pensar nesse nível também e tal. E foi uma coisa que eu pensei, que eu trouxe então, por causa disso, dessa pluralidade da gente entrar e trabalhar com a imagem, com o som, com a interpretação, com a ação, com o corpo, e que desenvolva isso nas crianças também, mas que não seja aquela coisa na teoria a gente tá falando disso, mas na prática a gente é um professor meio xoxo, meio morto, que não dança, que não pula, que não canta. Então foi uma coisa que me marcou muito assim na disciplina, da gente ter essa vida dentro da gente. Acho que é isso. Com escutar, a importância de escutar. Pensei na palavra esperançar, que me ocorreu a partir do vídeo, quando o autor falava da espera, e justamente no sentido de esperançar algo, né, de ir atrás, de estar em movimento, de buscar algo novo. E aí quando a gente fala em educação, acho que é um pouco disso, assim, a gente precisa ter essa esperança, né, em um verbo tão bonito para mim, de estar em movimento para que algo realmente mude, para que a gente consiga fazer disso um ambiente melhor, tanto para a gente, para as crianças, né, para as pessoas com quem a gente está trabalhando. Eu pensei em de espaço, porque a transformação do espaço na educação infantil é algo muito importante também na atividade do ser professor, porque é num ambiente pensado propriamente para as crianças, que reflete uma vivência, uma experiência e até aprendizagens mais potentes e significativas para as crianças. Um espaço que acolha e que entenda e atenda às suas necessidades de uma criança pequena faz toda a diferença, porque é esse ambiente acolhedor que vai desenvolver muitas outras coisas na sua aprendizagem, na sua vivência dentro da escola, potencializando todo esse aprendizado. Eu pensei na palavra experiência, porque apreciei muito o conceito de La Roça sobre experiência. E também é algo que eu fiz uma análise com a prática, já que ali a gente percebeu o quanto é importante as crianças terem experiências significativas, o quanto elas precisam aprender como fazer, o quanto elas precisam
lidar com as experiências, lidar com as situações. Formação. Eu escrevi formação pensando na jornada que foi esse seminário e as semanas de observação e de prática, que foi em momentos de formação. Tá, grito. Hoje eu lembrei de gritar porque a prof. do Marta falou semana passada que os bebês, eles estão aprendendo, né, a diferença entre gritar, chorar, cantar e gritar. Então, com G eu lembrei de gritar. Heurístico, com H, eu escolhi a letra H, porque o brincar heurístico foi muito importante para mim esse ano. Foi quando eu comecei a desenvolver meu trabalho também na escola onde eu trabalho, com o brincar heurístico. E aí eu comecei a seguir os princípios que a Sandra Richter e a Maria Carmen Silveira Barbosa definiam no livro delas. Comecei a estudar sobre isso. Comecei a ler uns livros e alguns textos do Roger Hansen que falavam sobre o ambiente preparado e tudo mais, que também fazia muito sentido, combinava muito com o que estava acontecendo. E aí eu comecei a desenvolver meu trabalho com isso. Para as crianças do berçário foi muito importante, assim, porque eles deram um salto assim, na evolução deles, na linha de pensamento e tal. Eu escolhi H, de humanizar, que me veio muito do livro da experiência de Locke, não sei como fala, mas dessa ação educadora que vai além do educar e cuidar, mas também humanizar, de ensinar compreensão, empatia, de tornar as pessoas mais humanas e sensíveis mesmo, porque nas experiências que eu tive até agora, isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, a falta de empatia, de carinho, de compreensão, falta de paciência mesmo. Então eu escolhi essa palavra porque eu acho que é o que mais me marcou e o que mais está faltando, assim, ao meu ver. Pensei em I, de infância também, por ser algo que vem nos preocupando e nos fazendo pensar há bastante tempo nessa pedagogia da infância. E o Arrier, no livro dele, lançado em 1960, que é a História Social da Criança e da Família, já nos relata que essa visão que a gente tem de infância como um processo histórico nem sempre existiu e que isso hoje começa a ser reconhecido. E essa infância na escola deve ser ainda mais prezada, né? Essa visão de que a criança é um ser social, histórico e de direitos, que tem vontades, desejos. E o professor tem que dar visibilidade a essas vontades, botar a criança num papel de protagonista. Ser realmente a protagonista da sua história, do seu aprendizado, da sua aprendizagem e da sua vivência, porque a partir dessas experiências é que elas vão abrir um mundo de descobertas. E se a infância não está sendo visada dessa forma, de liberdade, de escolha da própria criança, então impossibilita todo esse desenvolvimento. O professor tem que enxergar essa infância que a gente quer, como todo esse processo histórico que mostra a criança como protagonista da sua própria história. A minha palavra com I é interdisciplinaridade. Eu pensei nessa porque na educação infantil a gente vê, é tudo muito unido, assim, né? A gente trabalha várias áreas, vários campos de experiência numa única aula. E depois das séries iniciais, enfim, isso se perde, né? E, claro, não é o nosso campo de atuação, mas acho que deveria haver uma luta para que isso se mantesse, porque é tão rico. A gente na graduação até tem, embora a gente tenha cadeiras diferentes, não adianta, o que eu aprendi na cadeira de psicologia eu vou trazer para a cadeira de seminário e vice-versa, e a gente acaba utilizando isso muito mais, até porque a gente está mais maduro no quesito educação. Mas se os nossos professores de ensino fundamental e ensino médio, de repente, trabalhassem essa questão em sala de aula, nossa educação primária seria muito mais rica. A gente não precisaria estar maduro já, depois de ter entrado na faculdade, para desfrutar desse benefício que esse tipo de educação nos proporcionaria. Materialidades tem que ser plural, não singular. E tu também falou uma vez que não era sucata. Materialidade não é sucata, porque no momento que tu bota uma ideia naquela sucata, ela para de ser sucata e vira materialidade.
N de narrativa. A narrativa de quem fala é importante porque sinaliza não só o seu pensar, mas também traz os elementos valorativos, os princípios lógicos e também a lógica social do contexto de quem fala. Na educação, isso é fundamental porque permite ao professor desenvolver a sua capacidade de escuta. Organização. Tinha que ser eu para escolher essa palavra, porque como monitora da disciplina eu precisei ter bastante, e eu gosto muito dessa parte de organização e eu acho fundamental para a docência do professor, para ter intenção, para improvisar, tu tem que se organizar, porque para improvisar tu tem que ter um breve conhecimento de algo, tu tem que organizar algo, tu tem que realizar algo para poder improvisar, para poder se organizar, para poder fazer um planejamento, enfim. Eu também pensei na pedagogia da autonomia, né, o A de autonomia, e eu pensei na educação como forma de construir essa autonomia, né, valorizando e incentivando o uso da bagagem de cada estudante. Quente. Quanto de potência lúdica tem na infância? Coração. E a outra palavra, um outro verbo é recordar, que é um pouco fiz e agora o que eu fiz, né? De recordar aquilo, refletir sobre a prática, refletir sobre aquilo que a gente vem estudando, que a gente vem trabalhando, né? No sentido de recordar mesmo, de fazer voltar ao coração. E eu acho que a gente precisa disso também, de refletir essas nossas práticas, esses nossos aprendizados aqui dentro, para que a gente possa evoluir cada vez mais e fazer de fato que os nossos objetivos eles aconteçam. R, relações, e aí fazendo relação com o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, que é muito importante para não tem, né, tem que ter uma, não sei, uma ligação entre estudantes, educadores e educadores e a instituição escolar como um todo. Essa me lembrei de Sim, uma poesia da Clarice Lispector. Tudo na vida começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Acho que tem tudo a ver o S e o V, o sim que nós, na formação de professores, damos à docência, a importância da vida, da arte, nessa trajetória maravilhosa que é ser professor. Próxima palavra que eu pensei, que é o tempo, que também foi falado no vídeo pelo Walter, que eu não sei falar direito sobre o nome. Tá, daí ele comentou no vídeo sobre o Kairos, Cronos e o Aion. Enfim, ele fala que Kairos é o tempo da oportunidade, Cronos é o tempo do relógio, e Aion seria, ele falou assim, da criança criançando. E o Oielos também fala sobre o tempo, então também eu li lá no livro da implementação do pró-infância, né? E ele fala sobre que os bebês eles não se movem pelo horário do relógio, né? Pela medida do relógio. Então, e também muito relacionado com o que o Walter falou, que o Oielos também fala, que as crianças precisam ser esperadas. Ele falou da questão de que o professor tem que esperar, né? Então, esperar as crianças fazer as coisas sem pressa. E na prática, né, que foi a primeira vez que eu tive uma experiência de pré-escola, mesmo ficar ali a tarde inteira, que a minha prática foi de tarde, vendo como é que é a rotina das crianças, a gente vê que tem todo muito horário fechadinho, que tem que seguir uma rotina. Quando a gente fez as atividades, às vezes tinha que acabar assim com muita pressa as atividades, então não é algo assim legal de se fazer, né? A criança está ali no momento aproveitando, descobrindo alguma coisa com os materiais, e aí de repente é interrompido porque tem que
ir dormir, tem que comer, tem que se limpar, enfim. É isso que eu queria comentar. Eu escolhi a palavra tempo porque eu aprecio muito o conceito de Oielo sobre o tempo, no qual ele diz que é importante pensar no tempo da criança e não no tempo do capital. Isso ficou muito evidente na nossa prática. A gente reparou que realmente as crianças, elas não seguiam pelo tempo do adulto. O tempo delas é muito diferente e a gente, para programar as atividades, para ter uma noção do que fazer com elas, do que vai ser mais eficiente, a gente precisa ter uma noção de como funciona o tempo para elas, de que elas não têm às vezes preocupações do tempo do adulto, e isso é muito importante na hora de planejar qualquer atividade com as crianças. Escutar as narrativas das crianças.